Então, o nosso tema da semana é os Kriyas. Os Kriyas são as técnicas de purificação do yoga, os Kriyas são técnicas de limpeza. Algumas delas são limpezas muito óbvias, outras delas são limpezas um pouco menos óbvias. Os Kriyas, eles são técnicas tidas como técnicas preparatórias no yoga. Então, se a gente pega um dos principais textos clássicos desses tratados importantes do Hatha Yoga, o Hatha Yoga Pradipika, os Kriyas vão ser apresentados no momento em que o texto apresenta as técnicas de pranayamas. Vai dizer assim, se você tem desordens do muco, você deve praticar os Kriyas antes de começar a fazer a prática dos pranayamas, para que você possa ter sucesso na prática de pranayamas. De outra forma, você terá dificuldades, precisa remover coisas que estão dentro do corpo para que a prática de pranayama seja bem sucedida. Já o Gheranda Samhita, um outro texto importante, um pouco mais tardio, provavelmente do século XVII, vai dizer que os Kriyas, ou o que ele chama de Satkarmas, devem ser a primeira coisa a ser praticada no yoga. Antes mesmo dos asanas, deve ser a primeira coisa que você faz. Você já começa se limpando, começa se purificando, começa tirando os excessos. Né? E os Kriyas, então, eles vão sendo apresentados dessa forma, menos técnicas no Hatha Pradipika, muito mais técnicas no Gheranda Samhita. E quais são então esses Kriyas? Né? Bom, antes de falar isso, eu queria dizer, os Kriyas, eles têm Kriya, a palavra Kriya, ela tem a mesma raiz da palavra karma, essa palavra karma que a gente já conhece um pouco melhor, karma nesse sentido de ação. Então, essa raiz KR, ela também é presente na palavra kriya, é a mesma coisa. Então, também tem esse sentido de ação, alguma coisa que deve ser feita, alguma coisa que nos coloca como protagonistas daquilo, alguma coisa que nos coloca como responsáveis por aquilo. E de fato, se a gente vai observando esses Kriyas, o que são, como são feitos, é preciso que você esteja ali realmente inteiro e dedicado para fazer aquilo, senão não é feito. Né? Alguns Kriyas são bastante mais simples, outros Kriyas são bem complicados e exigem uma força de vontade enorme, exigem um protagonismo enorme para que ele possa ser feito. Quais são esses Kriyas então? A Hatha Pradipika vai dividir em 6 grupos. Gheranda Samhita vai manter a divisão dos 6 grupos, mas vai acrescentar muitas técnicas como desdobramentos desses grupos. Eu vou me manter nos grupos principais e dar exemplos de possibilidades de técnicas em cada um deles. Então, o primeiro grupo apresentado no Hatha Pradipika é Dhauti. Dhauti são as limpezas da região, que vai da boca até o estômago. E o que o texto apresenta nesse momento como um Dhauti é Vastradhauti. Vastradhauti é engolir um pano que tenha de 5 a 7 metros. Esse pano vai estar molhado, vai estar úmido, e aí você vai engolindo esse pano, até que o pano chegue, né, na região do estômago, e esse pano depois ele vai ser retirado, e ao ser retirado, ele vai ser retirado junto com uma surpreendente quantidade de muco. E isso vai removendo o excesso de mucosidade na região do trato digestivo, da parte que vai da boca até a região do estômago. Mas existem outros Dhautis como tomar 1,5 litro, 2 litros de água morna com sal e vomitar simplesmente. Existe um Dhauti onde você coloca um tubo, e esse tubo chega até a região do estômago, e através desse tubo você devolve a água, você tem que fazer o processo de vômito, né? Esse esforço do vômito. Mas também existe o próprio Agnisara. O Agnisara é apresentado dentro dessa categoria dos Dhautis.
entre outros que estão sendo apresentados também. Então os Dautes são essa categoria. Existe a outra categoria dos Bastes. Bastes são as limpezas dos intestinos. Né? Então Bastes são conhecidos também como enemas. Enema não é alguma coisa tão estranha para a nossa cultura, se a gente for perguntar lá para os avós, né? Era comum fazer enemas antigamente para limpeza. Então o baste é basicamente isso, você colocar através da região anal água e você vai injetando água e você faz algumas manobras com isso e depois essa água é evacuada. Baste é alguma coisa assim. O Ayurveda vai usar muito Basti, mas o Ayurveda vai usar com outro propósito. A Ayurveda também usa Dauti, Vamana Dauti, mas ele pode, eventualmente, ao invés de usar água morna com sal, vai usar leite ou vai usar algum tipo de óleo, e no Basti também vão ser colocadas algumas ervas ou óleos, e no Yoga nada disso é colocado. Né? Então existe essa diferença de aplicação entre o Yoga e o Ayurveda nesses sentidos. Depois vem um terceiro grupo de crias, que são os netis. E os netis já são um pouco mais conhecidos, principalmente pela popularização disso aqui. Né? Uma jarrinha, chamada hoje em dia lota, esse nome não aparece em nenhum texto antigo, onde se coloca também água morna com sal. Essa água é colocada em uma das narinas, ela percorre todo esse caminho e sai pela outra narina. Esse aqui a gente vai fazer na quinta-feira, a gente pode fazer juntos, a gente pode preparar a água juntos e aí fazer, tá bom? Aqui. Esse Jalanet é muito importante, isso ajuda muito a limpar as nossas narinas, tem sido recomendado fortemente durante esse período de pandemia, mas isso é importante para a gente sempre, especialmente quem mora em região poluída, como a maioria de nós. Existe um outro net chamado Sutra Net. O que é Sutra? É o mesmo Sutra dos Yoga Sutras de Patanjali. Sutra é um fio. Né? É um fio. Antigamente isso era de fato uma cordinha, né? Era uma corda que passava uma cera para ela ficar durinha, para poder ser inserida nas narinas. Hoje em dia, isso aqui é alguma coisa onde você coloca uma borrachinha, um catéter, uma sonda, e isso é colocado na narina e retirado pela boca para fazer um massageamento, uma fricção. Então esses são os nets apresentados. Mas existem outras técnicas também conhecidas. Por exemplo, o Kapalabhati. Kapalabhati é um kriya. Kapalabhati é aquela técnica de respiração rápida. Já fizemos aqui algumas vezes. Kapalabhati é também um kriya. Um kriya que vai, né, usando essa passagem rápida do ar. Kapalabhati é tido como o destruidor das desordens causadas pelo muco. Então essa passagem rápida do ar vai também limpando as nossas vias aéreas e vai removendo esse excesso de muco. Outro kriya, Nauli. Nauli é o que vamos fazer hoje. Nauli é aquela técnica onde o abdômen parece se mover de um lado para o outro. Nauli é tido como o mais importante dos kriyas, como aquele que pode remover, eliminar, prevenir todas as enfermidades. Nauli é atribuído como algo que aumenta a capacidade digestiva e também aumenta a capacidade de eliminação. Então Nauli é alguma coisa muito importante, eu vou falar bastante mais do Nauli daqui a pouco, quando a gente for fazê-lo. E Trataka. Trataka é olhar fixamente um ponto. E normalmente usamos a chama de uma vela para ser o nosso ponto de observação, sem piscar. Então tem gente que precisa segurar os olhos para não piscar. E isso vai gerando um processo de limpeza. E se você pergunta, bom, tudo bem, eu até faço Jalanet, isso
me deu um pouco de aflição no começo, mas hoje em dia eu faço, é tranquilo. Mas essas outras coisas aí já é demais, né? Por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso enfiar um tubinho no nariz? Por que eu preciso engolir um pano? Por que eu preciso colocar água pelo ânus? Por que eu preciso fazer tudo isso? Né? Por que eu preciso ficar sofrendo olhando uma vela sem piscar? Bom, e o que o yoga vai dizer é que isso não limpa apenas fisicamente, não é uma limpeza física. Como eu escrevi no post, diz meu amigo João Vieira Pandit, que não somos feitos de azulejo por dentro. Então não basta comer uma feijoada, aí você pega um paninho úmido, né? Limpa as coisas ali por dentro e já sai tudo limpinho, como se você passasse, né? Um pano com veja no azulejo. Não é assim que as coisas funcionam para nós. Então essas técnicas são técnicas importantes que vão removendo algumas coisas, às vezes muito antigas, algumas impurezas, toxinas, coisas que se acumulam, se prendem, grudam. A natureza da toxina é grudenta, é densa, é pesada, é inerte, então ela se fixa e é difícil remover uma toxina, ela é de natureza viscosa. E então algumas coisas ficam há muito tempo acumuladas, presas dentro da gente. Bom, mas não é só isso, porque não está se tratando apenas de limpezas e purificações físicas, de coisas concretas que vão ser visíveis, né? Também se trata de um tipo de controle, porque você está atuando nos esfínteres, você está atuando contra a ânsia de vômito, você está atuando contra um instinto de piscar, você está atuando contra uma série de instintos, de respostas autônomas do corpo quando vai fazendo essas técnicas. Quando você controla a ânsia ao engolir um pano, quando você consegue fazer um movimento, né, de vomitar sem ter que fazer todo aquele esforço, sem ter que sair água pelo nariz, né, aquela coisa. Então tudo isso vai nos colocando um controle sobre esses impulsos, essas respostas automáticas do corpo, e a gente vai ficando menos, né, automáticos, menos responsivos, a gente vai tendo um pouco mais de controle sobre tudo isso. E isso é a parte que exige a grande força de vontade. É aí que entra o kriya, do karma, do ação, né, do kr, essa raiz da ação, onde você precisa ser um protagonista do que você está fazendo, senão as coisas não saem, né? Senão não é feito. Senão não tem como engolir um pano. O pano não quer ser engolido, ele vai fazer de tudo para não ser engolido, e o corpo vai fazer de tudo para não engolir aquele pano. Então você precisa ir com toda a sua vontade fazer aquilo, senão realmente não sai. Mas é claro que a gente não vai fazer isso aqui em lives, né? É claro que eu não vou ensinar ninguém a fazer essas coisas aqui numa live, isso seria muito irresponsável. A gente precisaria fazer isso presencialmente e também seria irresponsável fazê-lo nesse momento. Ficar trocando os nossos fluidos, espirrando para todo lado, não seria uma boa ideia. Então nós vamos deixar para fazer tudo isso depois, num outro momento, em algum workshop de crias, em algum momento onde a gente possa fazê-lo, tá bom? Então por isso eu escolhi alguns deles, escolhi alguns possíveis de serem feitos. Escolhi hoje Agnisara e Nauli. Agnisara e Nauli, 2 crias que podem ser feitos, que podem ser aprendidos, que podem ser treinados, que não são invasivos, que demandam bastante treino, especialmente o Nauli. Vamos fazer também Kapalabhati, provavelmente na quinta-feira. Imaginei que talvez fizéssemos hoje, mas acho que não. E na quinta-feira a gente vai fazer Kapalabhati, na quinta-feira vamos fazer Jalaneti, na quinta-feira vamos fazer Trataka. Então tenham em mãos uma vela, tá bom? Uma vela preparada na quinta-feira, para que a gente possa ficar olhando para a chama desta vela. Se você não tem isso daqui, você pode adquirir e eu vou colocar mais informações, se você quiser fazer, tá bom?
Eu vou deixar isso aqui para o final, provavelmente, da nossa prática. Quem não quiser fazer, não faz. Todos os outros 4, tirando o Jalanete, não tem nada que vai entrar no corpo. Então, Agnisara, Nauli, Kapalabhati, Trataka, não tem nada que vai ser colocado, não vai ser colocada água, não vai ser colocado tubo, nem pano, nem nada, tá bom? Então são os crias que não são crias invasivos e que não dependem de nenhum elemento externo. Podemos fazer sempre e em qualquer condições. Tá? Até se você não tiver uma vela, não precisa fazer com uma vela. Você pode olhar qualquer coisa, você pode olhar a ponta do dedo, sem piscar e se concentrando nisso, ou qualquer objeto. Vamos à nossa prática depois desta introdução. Então, aos que se assustaram e saíram correndo, espero que voltem e vamos treinar Agnisara e Nauli hoje. Então, nossa prática hoje vai ser em pé. E eu tô assim, freestyle, para que a gente possa ver. É importante ver o corpo, é importante ver o seu corpo também fazendo isso. Tá? É importante ver o corpo, olhar o corpo fazendo as coisas e entender o que está sendo feito aí. Eu vou deixar os comentários desativados aqui um pouco. Eu vi que surgiram algumas perguntas, eu vi alguém falando sobre jejum, mas isso não faz parte dos crias, o jejum. Mas é claro que existe alguma coisa que deve ser comentada em relação a isso. Você vai fazer essas técnicas em jejum. Tá? Então o yoga não prescreve jejuns longos, mas é claro que quando você for fazer Nauli, é bom que você esteja em jejum. Tá? Se você não estiver em jejum, é bom que você tenha dado pelo menos um intervalo suficiente para que a digestão do que você comeu antes tenha acontecido. Então, de manhã é o melhor momento, sem comer nada, sem tomar café da manhã, talvez no máximo tomando um pouco de água morna ou um chá de ervas, qualquer coisa assim. Você pode fazer Nauli sem problema nenhum, pode fazer Agnisara sem problema nenhum, tá? Mas todos esses kriyas, Nauli, Agnisara, os dautis, mesmo os netes, né? Porque às vezes vem algum tipo de ânsia de vômito, é bom sempre estar em jejum, tá bom? Depois que você já dominou uma técnica, você pode até fazê-la sem estar em jejum. Jalanete você não precisa estar em jejum, Trataka você não precisa necessariamente estar em jejum, tá bom? Mas Agnisara e Nauli é bom que esteja. Se não tiver hoje, tudo bem, não tem problema, porque hoje a gente vai aprender. E aí quando você for praticar isso, você faz em jejum, tá bom? Então não tem problema se não estiver em jejum hoje. Então vamos lá. O que é o Agnisara? Agni significa fogo, é o elemento fogo. Então Agnisara é alguma coisa que vai aumentar este Agni, essa capacidade digestiva. O Agni não é alguma coisa que digere simplesmente no nosso trato digestivo, não é alguma coisa que acontece só no estômago ou nos intestinos. O Agni é alguma coisa que governa a nossa digestão em nível celular. Então Agni é tudo aquilo que metaboliza, que transforma. Né? Então, quando nós comemos, nós transformamos um objeto externo, um alimento, em corpo. E para que ele se transforme em corpo, em células, precisa passar por um processo de transformação, de metabolismo, e o que faz isso é o Agni. Se o Agni é saudável, ele vai pegar esse alimento, vai transformar em corpo e vai sobrar pouca toxina, e o corpo vai eliminar essas toxinas. Se o Agni não está saudável, ou está em excesso, ou está em falta, vai produzir mais toxinas, e essas toxinas podem não ser tão bem eliminadas assim. Por isso que o Agnisara deve ser feito com uma forma de preservar um Agni, um metabolismo saudável. Quem não deve fazer Agnisara? Só não deve fazer Agnisara quem já tem excesso de elemento fogo no corpo, como quem tem sinais, sintomas de úlceras e gastrites. Essas pessoas não devem fazer o Agnisara.
as outras pessoas podem fazê-lo. Tá? Mesmo que você tenha uma digestão que você ache boa, pode fazer o Agnisara. Tá? Pode fazer o Agnisara, porque o Agnisara vai tonificando, vai mantendo esse processo, esse metabolismo, essa digestão ainda melhor. Tá? Então, como se faz o Agnisara? O Agnisara, ele basicamente vai ser uma luta, uma disputa entre o diafragma, que está aqui, e vai descer, e vai empurrar tudo isso para baixo. Quando o diafragma desce e empurra tudo isso para baixo, o nosso abdômen tem a tendência de ir para fora. Quando a gente empurra assim, faz tipo barriga de grávida, né, é o diafragma que está empurrando isso para fora. Quando a gente sente a nossa respiração abdominal, que empurra o abdômen para fora, é o diafragma que está empurrando as coisas para baixo e, consequentemente, o abdômen indo para fora. Mas a gente não vai fazer o Agnisara com o abdômen relaxado. A gente vai contrair o abdômen, e quando o abdômen se contrai, ele vai para dentro. Né? A gente sabe disso quando vai tirar uma foto na praia. Você faz o quê? Contrai o abdômen. Quando contrai, ele vai para dentro. Tá? Então, o movimento do diafragma, quando se contrai, ele desce. O movimento do abdômen, quando se contrai, ele vai para dentro. E esses dois movimentos, eles são em direções opostas, e quando feitos simultaneamente, eles vão gerar um aumento de pressão dentro da cavidade abdominal. E esse massageamento, esse aumento de pressão, é o que vai aumentando as capacidades deste Agni, e é o que é feito em Agnisara. Então, o tempo todo o abdômen está contraído e a gente vai usar nossos dedos para sentir isso, tá bom? Então, o Agnisara mais simples, às vezes, é fazer do que falar, né? Do que entender toda essa mecânica diafragma, mas eu nem sinto o meu diafragma, tudo bem, mas você sabe empurrar a barriga para fora, tá? Pode acreditar que você sabe. A posição do Agnisara, então, é com os joelhos um pouco flexionados, as costas um pouco arredondadas, então você fica um pouco arredondado assim, encaixa bem o quadril, e aí coloca uma das mãos como se você fosse empurrar, como se você fosse limitar a sua região do abdômen de se expandir. Pode ser na altura do umbigo, tá? E você empurra essa mão lá para trás, sente que o abdômen está contraído, e aí você vai tentar empurrar essa mão para fora. E aí você deixa a mão entrar. E aí você empurra para fora e deixa entrar. Empurra para fora e deixa entrar. Tá? Vou mostrar de lado assim. Empurra para fora e deixa a mão voltar. Empurra para fora e deixa a mão voltar. O que está empurrando para fora, né? O que está fazendo esse movimento de empurrar para fora? É o diafragma descendo e empurrando tudo isso para fora. Não importa tanto, tá bom? Não importa tanto. O que importa é que você faça esse movimento para fora e depois deixa entrar. Bom, mas o Agnisara é feito numa pausa, com os pulmões vazios. Então você não faz isso respirando, não faz isso com ar, faz isso sem ar, tá? Então vamos fazer a primeira vez agora sem ar. Você inspira profundo, solta todo o ar, solta rápido, sem deixar o ar entrar, abdômen contraído, empurra o abdômen para fora, contraído, deixa ele entrar, contraído, empurra para fora, deixa ele entrar, respira. É claro que eu falando, eu estou de alguma forma também respirando, eu vou fazer uma vez, sem falar, para que você veja como se faz. Inspirei, solto todo o ar. E quando precisar, você respira. Às vezes ajuda se você tiver uma parede ao seu lado. Então, se você encostar, eu vou fingir que eu não tenho uma parede aqui tão perto, eu vou fingir que eu tenho uma parede aqui nas minhas costas. Você se apoia nessa parede, então você flexiona os joelhos
e encosta na parede, você se apoia nela, fica com as costas bem apoiadas na parede, os joelhos flexionados. Aí você vai fazer força, ou você pode até pedir para alguém, empurra na altura do meu umbigo. É assim que a gente ensina o Agnisara quando está numa turma. A gente faz isso em duplas, uma pessoa encosta na parede, a outra fica empurrando, e ela pode fazer a força que ela quiser, que o nosso diafragma consegue empurrar essa pessoa para trás. Então você pede para alguém empurrar o seu abdômen, e pode falar para a pessoa fazer força. Não, faz força. Ao fazer força, isso obriga que você mantenha o seu abdômen contraído. Não é como se você fosse levar um soco, você automaticamente contrai o abdômen e mantém o abdômen contraído. Mas se você não tem alguém para empurrar a sua barriga, você pode ser essa própria pessoa e ajuda se você está na parede. Você pode inclusive fazer força para empurrar com as duas mãos, tá? Para que você sinta essa força do diafragma. E vamos fazer então mais uma vez, se você está na parede ou se não está na parede também, tudo bem, é como se estivesse, tá? Então inspira profundo, solta todo o ar, empurra o abdômen para fora e para dentro. Quantas vezes? Depende de quantas vezes quanto tempo é confortável para você segurar o ar. Talvez 5, 6, 8, 3, não sei, depende, tá bom? Mas a gente não quer fazer muitas vezes perdendo qualidade desse movimento. Não queremos fazer isso rápido. Eu não quero fazer o Agnisara assim. Não quero fazer assim. Porque se isso é como se fosse uma musculação para o meu diafragma, se isso é alguma coisa que vai aumentando a pressão dentro da cavidade do abdômen, é preciso que essas coisas sejam feitas com controle, lentamente, garantindo a contração do abdômen o tempo inteiro, sentindo o que está acontecendo. O momento mais importante é o momento onde você empurra para fora. Então, quando empurra, fica um pouco ali. Tá? Não empurra e volta correndo, empurra e fica um pouco ali. E é muito importante também esse momento de retorno, sem deixar que o abdômen se relaxe, tá bom? Você traz o abdômen para dentro, contraído, empurra o abdômen lá para fora, contraído, tá bom? Num ritmo mais ou menos assim. Vamos mais uma. Inspira. Contraído. E faz. Num ritmo mais ou menos assim. Então, quantas vezes vai dar para fazer? Vai dar para fazer umas 6 vezes, talvez 8, não muito mais do que isso, tá? Não importa. Tá bom, e quantas séries de 5, 6 vezes eu faço? Você faz de 3 a 5, tá? Você faz de 3 a 5, isso vai levar 3 minutos do seu dia, né? Você faz 3 a 5 séries dessas. Se sente que começa a esquentar, é porque está no caminho certo. A Agni, né, esse elemento fogo, também vai provocando esse aumento de calor no corpo. Esquenta. Esquentar é um dos sinais que está fazendo a coisa no caminho certo, que está fazendo na intensidade certa. Porque se estiver fazendo muito molinho, muito levinho, sem gerar nenhum tipo de calor no corpo, quer dizer que não está aproveitando o que o Agnisara deve trazer, que é esta pressão, essa potência, essa força, e você precisa se colocar nisso, tá? Não dá para fazer Agnisara também muito distraído, olhando as outras coisas, pensando em outras coisas, porque você precisa estar com a consciência aqui, tá bom? Mais uma vez. Inspire, solte e faça.
Muito bem. Então, se você quiser, faça alguns movimentos, soltando um pouco mais o corpo, relaxando, se espreguice, se acomode. Para que a gente possa partir para a próxima técnica. Antes de fazer Nauli, nós precisamos obrigatoriamente fazer Uddiyana Bandha. Nós precisamos obrigatoriamente saber fazer e sustentar um bom Uddiyana Bandha. Se um bom Uddiyana Bandha não pode ser feito e sustentado, Nauli não vai acontecer. Então você não treina Nauli, você treina Uddiyana. Uddiyana é como se fosse esse cenário por onde o Nauli pode acontecer. Né? Então, primeiro a gente vai treinar um pouco do Uddiyana, recapitular seus principais conceitos, recapitular suas principais mecânicas. Hoje a gente está falando muito mais de como fazer, né? Diferente de muitas outras práticas que a gente já fez aqui, onde a gente ficava observando o sentir. A gente não está observando o sentir hoje. A gente poderia ficar observando o Agnisara, as suas sensações, suas pressões no abdômen, nas laterais, nas costas, no solo pélvico. Poderia ficar procurando sentir essa ação do diafragma. Mas isso a gente vai fazer num momento, quando já souber fazer a técnica. Primeiro a gente precisa saber fazer. Depois a gente vai aprendendo a sentir. E a gente vai fazer a mesma coisa com o Uddiyana hoje. Por mais que você já saiba, né, vamos repetir os passos básicos do Uddiyana. Então, o que é o Uddiyana? O Uddiyana Bandha é com os pulmões vazios. Né? Então, isso aqui é feito, alguns chamam até de Uddiyana Kriya, porque ele é feito como uma preparação para o Nauli, que é um Kriya. Então, o Uddiyana será feito com os pulmões vazios, uma pausa sem ar. E nessa pausa, nós vamos procurar fazer uma expansão torácica, como se você fosse repetindo o movimento inspiratório, só que sem deixar o ar entrar. E isso vai criar uma pressão negativa dentro do peito. Se o Agnisara Nauti gerava uma pressão, um aumento de pressão na região do abdômen, o Uddiyana vai gerar uma redução de pressão na região do peito. E essa redução de pressão atua como um vácuo que vai sugar o abdômen para dentro e para cima. Tá? Então, se Agnisara, nós trabalhamos na região do abdômen, atuando, aumentando sua pressão, fazendo força, empurrando o diafragma para baixo, contraindo o abdômen. Em Uddiyana nós fazemos tudo exatamente ao contrário. Nós atuamos na região torácica, a força está na expansão torácica, o diafragma vai ser sugado lá para cima, o abdômen vai estar relaxado e vai ser sugado para dentro e para cima. Não contraído como no Agnisara, não contraído para ser levado para dentro, mas relaxado para permitir ser sugado pelo vácuo que é formado dentro da região torácica. Então, em Uddiyana, nós vamos preferir fazer nessa posição, porque é nessa posição que nós vamos fazer Nauli depois. É nessa posição, com as costas assim também arredondadas, parecido com o Agnisara, que o abdômen pode ser mais sugado lá para dentro. Quando a gente está eretos assim, o abdômen se move menos. Quando a gente quebra essa extensão, o abdômen pode ser mais sugado lá para dentro. Então, as mãos ficam apoiadas nas coxas ou nos joelhos. E aí você faz uma inspiração profunda, solta todo o ar não entra mais e procure expandir as costelas, alargar o tórax.
antes de entrar num estado de desespero, você desfaz, inspira tranquilamente, tem algumas respirações livres. Então, se você notou, o abdômen foi sugado lá para dentro. Eu não estava fazendo nenhuma força para empurrar ele lá para dentro. Ao contrário, ele estava bastante relaxado. E é preciso que ele esteja relaxado. Então tem uma etapa muito importante, uma etapa de relaxamento do abdômen. Depois que a gente soltou completamente o ar, para soltar completamente o ar, o abdômen se contrai. Então você precisa soltar para depois ele ser sugado lá para dentro. Observe esse momento então. Solto todo o ar, o abdômen está contraído. Vai ter um momento onde eu vou relaxá-lo para depois sugar. A força não está no abdômen, a força está na expansão torácica e é preciso sustentar isso para que a gente possa entrar e fazer o Nauli. O que é o Nauli então? Nauli é, a partir de Uddiyana Bandha, onde o abdômen está lá, sugado, relaxado, é fazer uma contração seletiva de partes do abdômen. Que partes são essas? Esses músculos chamados reto-abdominais. Esses músculos aqui, que quando a pessoa tem abdômen tanquinho, a gente vê esses gominhos, esses reto-abdominais aqui, de um lado e do outro, tá bom? De um lado e do outro. A gente vai procurar aprender a isolar a contração desses músculos dos outros músculos abdominais, transversos. Enquanto esses músculos vão estar relaxados, os reto-abdominais vão se contrair. Quando eles se contraem, então o que acontece? Quando eles se contraem, o abdômen que estava lá todo sugado lá para dentro, chupado lá para dentro, ele se destaca, ele se projeta para fora. Mas só os reto-abdominais se projetam para fora, porque o resto do abdômen está sendo lá sugado para dentro. E essa é a primeira parte do Nauli. É o que se chama Nauli central, Medianauli. Tá? Medianauli é isso. Você está lá com o abdômen sugado lá para dentro e vai procurar projetar os reto-abdominais para fora. Bom, e aí você vai tentar fazer daqui a pouco, e se nunca fez o Nauli, provavelmente vai ter a sensação de que você não consegue fazer. E não vai conseguir mesmo. E a aula de Nauli, seja aqui numa live, seja numa aula presencial, nos cursos de capacitação, em qualquer lugar, é uma aula das mais frustrantes para um professor e para um aluno. Porque o professor não tem muito o que ficar explicando além disso que eu estou falando aqui. E o aluno não tem muito mais do que ficar fazendo, além de ficar tentando. Só que o professor já não sabe muito mais o que falar, não sabe muito mais como explicar, e o aluno já também não sabe muito mais o que fazer. E isso vai acontecer com o treino. Então, essa a promessa, eu coloco na aula de Nauli, muito mais uma promessa do que uma solução, porque dificilmente ou quase impossível que se aprenda Nauli em uma primeira vez. Às vezes acontece, tem gente que já sabe, já consegue, já sai fazendo no primeiro dia, mas é raro. Precisa fazer muitas vezes. Não são poucas, tem que fazer todos os dias, ou tem que fazer quase todos os dias. E aí, se você faz dessa forma, todo mundo aprende, tá? Todo mundo aprende. Até aquelas pessoas que parecem que não vão sair nunca um Nauli, se faz todo dia, depois de um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aprende, tá? Aprende. Então, se você quer aprender Nauli, essa é a boa notícia, você vai conseguir fazer. Mas você vai ter que treinar, vai ter que tentar, vai ter que chegar naquele estado de quase desistir, de falar, eu não consigo fazer isso. Mas o que vai acontecendo nesse meio tempo? Vai acontecendo que você vai desenvolvendo capacidade de conexões,
neurais com essas partes do corpo, você vai adquirindo controle. Eu dou um exemplo de que se você for ensinar alguém a mexer a orelha, como é que você ensina alguém a mexer a orelha? Né? Você sabe mexer a orelha, tem gente que sabe mexer a orelha, e essa pessoa vai ensinar a outra a mexer a orelha. O que ela vai dizer? Ela vai falar, mexe a orelha. Mas como mexe? Vai, mexe, né? Simplesmente mexe, vai lá e mexe a orelha. E você, tá, mas eu não consigo, e realmente é impossível mexer a orelha naquele momento, porque falta a conexão neural com essa parte do corpo, motora, neural motora, isso não vai acontecer. Mas se você fica estimulando, fica treinando, fica tentando, em algum momento você vai criar uma conexão que vai te possibilitar ter esse controle. O Nauli é alguma coisa parecida, tá bom? É mais útil do que mexer a orelha, eu prometo. É mais importante do que mexer a orelha. Então, se você for treinar, treine Nauli, tá bom? Mais do que treinar, mexer a orelha. Vamos lá. Então, seguindo, vamos estar em Uddiyana. Um erro muito comum de Nauli é desfazer o Uddiyana na hora que você começa a colocar atenção aqui. Então, já viram assim, alguém que vai aprender a tocar violão, ela está ali com um acorde feito em uma das mãos, e aí na hora que ela começa a tocar as cordas, ela esquece do acorde e larga aquele acorde e fica prestando atenção na corda. Aí o professor fala, não, mas você precisa manter o acorde aqui e a mão aqui ao mesmo tempo, senão você perde as coisas. E aí você está lá aprendendo, vai tocar, larga aquele acorde, e é assim também que começa acontecendo com o Nauli. Você não pode esquecer do Uddiyana, mantém o Uddiyana lá firme, enquanto você vai tentando projetar os retos abdominais para fora. Para ilustrar como é isso, então, assim. Vendo que todo o resto fica sugado lá para dentro, que só o meinho se projeta para fora, todo o resto está sendo sugado lá para dentro, ainda sustentado pelo Uddiyana, enquanto que um controle muscular aqui destaca os retos abdominais para fora. Algumas dicas então que vão sendo fundamentais, necessárias inclusive. Apoiar as mãos nas coxas, isso é fundamental. Então você precisa fazer essa pressão para trás, tá? Uma pressão simétrica das mãos nas coxas, empurrando para trás. E eu vou mostrar como isso é importante. Eu vou começar com o apoio das mãos, depois eu vou tirar o apoio das mãos e você vai ver o que acontece com o meu Nauli. Não dá para fazer o Nauli sem esse apoio, tá bom? Não dá para fazer um Nauli sem esse apoio. Ele foi perdendo um pouco a forma dele, desse jeito de fazer, mas deu para perceber como é importante esse apoio das mãos para ajudar nessa projeção. Sem esse apoio das mãos não vai acontecer. Outra coisa que é fundamental, você precisa ficar olhando, porque vai chegar um momento em que começa a se formar um bolinho, né? Então o Nauli ele começa em algum momento de uma forma mais discreta. Vou tentar reproduzir o que seria um princípio, um início de Nauli. Tentei reproduzir como se estivesse aprendendo a fazer o Nauli. Então,
Algumas vezes você vai fazendo e aí você vai ver que o abdômen vem todo empurrado para fora. E aí você volta, suga lá para dentro. Não é assim. Não é empurrando o abdômen inteiro para fora. Não é fazendo um agnisara, empurrando o abdômen inteiro para fora. Não, você volta, não é assim. Aí você tenta de novo. Se o abdômen veio todo embolado para fora de novo, suga lá para dentro. Não é assim. Mas depois de tanto fazer, vai chegar uma hora que você vai ver. Fala, nossa, parece que aconteceu alguma coisa diferente aqui. E você precisa ficar olhando, porque você não vai sentir. Vai ter que olhar. Para os homens é muito mais fácil, em geral, olhar e ver a barriga se mexendo aqui. Para as mulheres é mais difícil. Né? Então, vocês impedem, muitas vezes, de olhar e ver o abdômen se movendo aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer na frente de um espelho, você vai colocar um espelho na sua frente. Ou você vai colocar o seu celular gravando. Sei lá, você precisa enxergar, precisa criar um jeito de ver isso, tá? Não dá para fazer na aula, né? Aprender na aula sem olhar, não tem a menor condição, tá? Distraído, sem prestar atenção, sem ver, não vai acontecer nunca. Próximo passo, então, tendo feito o isolamento dos retroabdominais, se você se apoia mais de um lado, se você se apoia mais do outro, você vai isolando um feixe de músculos ou outro feixe de músculos, tá? Não mais os dois, mas um de cada vez. Para um lado e para o outro. Às vezes isso sai até mais fácil do que o isolamento central. Seria alguma coisa assim. Para ver, você se apoia de um lado, do mesmo lado que você se apoia com mais força. O abdômen se contrai ali, se relaxa do outro lado. E você vai alternando isso, tá? Alternando isso. Tem gente que aprende isso primeiro, aprende isso mais fácil do que isolar os dois. Então você pode também fazer essas tentativas. Explorar um pouco de movimento. E aí você vai tentando, apoia de um lado, apoia do outro. Vai se explorando nisso, tá? Lembrando sempre, é claro, de estar em Uddiyana. Se você não tem ainda uma boa capacidade de sustentar o Uddiyana Bandha, fique treinando isso. Bom, e o que faz o movimento do Nauli, então? É justamente coordenar essas fases todas. Quais fases todas? Os dois retroabdominais para fora, depois um lado só, depois nenhum, depois o outro, depois os dois, depois um, depois nenhum. Tá? E você vai coordenando isso de uma forma que parece que as coisas se movimentam circularmente. Vai sendo feito de uma forma coordenada. Mas aí você vai ver e você vai falar, mas você está rebolando. A gente rebola mesmo, tá? Não é uma roubadinha. É assim, a gente vai rebolando e vai apoiando. As mãos vai fazendo movimentos de quadril e isso vai fazendo com que o movimento saia. Tá? Tudo bem, não é roubar no jogo. Vamos lá, então vai ser alguma coisa dessa espécie. Então eu fiz para um lado e vou fazer para o outro lado. Você não precisa fazer dos dois lados de uma vez, você faz primeiro para um lado, depois para o outro lado.
Esse é o ponto que você vai chegar ao fazer Nauli, mas passando por esses passos, passo a passo, etapa por etapa. Vai ter gente que também vai aprender a fazer melhor em movimento. Então você vai começar a procurar talvez em movimento, tá? Então quando você for treinar, treine de todos os jeitos. Treine fazer o isolamento dos reto-abdominais, parados lá para fora. Treine ficar fazendo o movimento de passar de um lado para o outro. Treine fazer esse movimento circular, tá? Porque aí você vai ver qual é o jeito que talvez você aprenda com um pouco mais de facilidade. Tá bom? Assim é o Nauli. Assim é o Nauli. O Nauli é uma técnica muito importante, é uma técnica fundamental. É uma técnica que nos ajuda muito a aumentar a nossa capacidade digestiva, assim como o Agnisara. Mas o Nauli está relacionado também com a nossa capacidade de eliminação. Então, ao fazer esses movimentos, a gente está estimulando os movimentos peristálticos, a gente está estimulando os processos de eliminação, ajudando a eliminar as toxinas do corpo. Tá bom? Esse é o Nauli. Eu sei que para um primeiro contato isso pode parecer bastante difícil, quase impossível, frustrante, desanimador, mas mova-se pelo desafio, mova-se pela vontade de fazer alguma coisa. Eu postei um vídeo ontem muito engraçado do Clóvis de Barros, eu coloquei nos stories, deve estar lá ainda. E se alguém chega para você e fala que você não consegue fazer alguma coisa, que você não consegue entender alguma coisa, que isso te mova a conseguir fazer, né? Que isso te mova a conseguir fazer. Como eu não consigo? Como isso não é para mim? Né? E que isso sirva como motivador. A gente consegue fazer sim, todo mundo consegue, eu prometo que todo mundo consegue, basta ter força de vontade e treinar. E se você acha que isso começa a ficar difícil, quase impossível, que isso crie também um incômodo, sabe assim? Os crias também vão mexer com isso. Como eu não consigo fazer? A gente precisa se sentir um pouco incomodado com isso. E fazer, sabe assim? E ir até conseguir. E ter esse orgulho de querer fazer alguma coisa, né? Assiste o vídeo dela, ele é muito bom, ele vai falar muitos palavrões. E vai ser muito engraçado a forma como ele coloca isso tudo. Mas é muito importante. Tapas, exatamente. Tapas, como alguém acabou de escrever aqui. Tapas, persistência, força de vontade, cria, ação, né? Ação, protagonismo. Vamos fazer esse negócio aí. E quem quiser, me manda vídeos, vai treinando, me manda videozinho, vai me acionando, porque isso não vai acontecer hoje, mas vai acontecer ao longo do tempo, tá? E se você quiser dicas, se quiser o Dhyana, se quiser o Agnisara, me mostra, vê se tá bom, me manda vídeo, e aí a gente vai fazendo esse acompanhamento mais perto, porque assim, na live, sem ver, é bastante difícil. Mas é assim que as coisas são, tá bom? Então, muito obrigado, gente, pela presença. Na quinta-feira faremos outros kriyas. Faremos Kapalabhati, faremos Trataka e, para quem tiver o Lota e quem quiser fazer, faremos Jalaneti. Obrigado, como sempre. Beijos, ótimo dia. Me contem suas experiências, me mostrem, vamos juntos. E na quinta-feira seguimos aqui. Beijo, bom dia.